Bom, vou falar um pouco sobre as aplicações da CIF, aplicações, né? O que acontece? Quando a gente fala de uso da CIF, muita gente me pergunta, tá bom, Gabriela, mas eu vou usar com o quê? Eu sou uma professora, eu não sou da área da saúde, qual a aplicabilidade da CIF? O que eu falo sempre é que a CIF, ela vai classificar o indivíduo, ela vai classificar como esse indivíduo se porta na sociedade, ela vai classificar o seu nível de capacidade ou de incapacidade. Porém, nessa classificação, eu preciso antes ter uma avaliação. Eu utilizo assim, eu avalio esse meu paciente, eu avalio essa pessoa, eu vou avaliar força muscular, amplitude de movimento, marcha, que é coerente à minha área de trabalho, eu sou fisioterapeuta. Se é pedagoga, você vai avaliar o quê? Comunicação, como essa criança se porta na sala de aula, coordenação motora fina, como que ela entende, compreende e responde aos questionamentos. Se você é um advogado, se você é um recrutador de RH, o que eu vou avaliar quando eu observo aquela pessoa na entrevista de trabalho, né? Então, primeiro, normalmente é legal você fazer a sua avaliação inicial. Fez a avaliação? Opa, pera aí então. Então, eu vou colocar, por exemplo, na minha avaliação, marcha. Eu vou classificar esse paciente enquanto a marcha. Eu vou colocar se ele tem a marcha, qual o nível da marcha dele, se é boa, se é razoável, se ele é independente, não, ele não tem marcha. Eu vou avaliar ele enquanto a força muscular, de 0 a 4 que a gente utiliza, né? Como que é essa força? Essa força é inexistente? Ela é boa? Ela é razoável? Ele consegue se locomover, se organizar? Então eu vou pegar o livro da CIF e vou lá, em marcha, em força muscular, em comunicação, naquilo que eu acho importante e vou classificar. Ah, mas tá bom, você classificou dentro da área de funcionalidade, o que mais? Eu trabalho muito com criança. Eu acho muito importante eu, por exemplo, observar como que é a vida cotidiana dessa criança. Quem leva, quem busca, que tipo de carro, a adaptação desse carro. Se eu passar alguma atividade para fazer em casa, essa atividade vai ser realizada? Tem estrutura para ser realizada? Como que a gente chama troca de decúbito, troca de localização? Como que essa pessoa ou essa criança consegue, por exemplo, sair do chão e ir para o sofá? Ir para a cama, em descer, não, ela só fica na cadeira de roda. Então, isso tudo eu vou fazer a classificação. Eu vou colocar códigos nesses denominadores, naquilo que eu quero saber do meu paciente. Para quê? Isso para mim eu vou codificar. Daqui 6, 7, 8 meses, eu vou observar nessa codificação se houve melhor ou não, por exemplo. Se houve melhor funcionalidade, se houve melhor suporte da família. Então, no individual, eu posso avaliar a funcionalidade, eu posso observar os tratamentos que são realizados e colocar, se tem suporte de plano de saúde, se não tem, se tem suporte na escola, se não tem. Eu posso, por exemplo, fazer uma visita para saber como é a escola dessa criança. A nível, por exemplo, institucional, que serviços de cuidados de saúde são necessários. Se eu tenho, por exemplo, 50 crianças sendo atendidas ali, todas são atendidas pelo plano, todas são pelo SUS, como que essa questão do suporte de ônibus, de carro, como elas vão até a minha instituição, né? Eu posso procurar saber os serviços que são fornecidos, né? Não só de saúde, mas do dia a dia. Então, assim, eu consigo, através da CIF, fazer essas classificações daquilo que é importante para mim. A nível social, por exemplo, a nível político, que as necessidades que essa pessoa necessita, se ela necessita de um transporte adaptado para poder vir à atividade, né, fazer a fisioterapia, ou até mesmo ir a alguma outra instituição, que tipo de suporte que ela precisa. Ela tem pessoas que vão na casa dela dar esse suporte para ela, fazer uma fono, uma TO, como tem o PAD, o Programa de Atendimento Domiciliar, ela recebe esse atendimento. Então, independente da pessoa em si, eu consigo realizar essas classificações. E ali, quando eu estou classificando, eu posso conseguir saber o que é, por exemplo, barreira e o que é facilitador para essa pessoa. Eu posso conseguir saber, por exemplo, que a família pode ser uma barreira para a criança.
que é um adolescente de 13, 14 anos, mas que ainda é mamadeira. Eu percebo ali que a família está sendo uma barreira para o aprendizado dela, para o crescimento dela. Entendeu? Então eu posso, por exemplo, saber se ela utiliza transporte público, o transporte passa para 2, 3 quadras da casa dela. Tem o transporte público? Tem. Mas a distância faz com que ela não tenha vida em sociedade. Então, nessa situação, o transporte ele passa a ser uma barreira. Então, a parte mais importante do que eu preciso saber é na parte social dessa pessoa. Como que ela consegue interagir socialmente? Ela consegue ter a participação nas atividades que ela necessita? Não. O que é barreira? O que são prioridades? O que são facilitadores? Então, através das classificações da CIF, a gente chama de Core 7, eu consigo, por exemplo, montar num papel, numa folha A4, e ali eu vou classificar aquilo que é importante para cada paciente. Então, se é uma criança, eu vou colocar que para mim família é muito interessante, é muito importante, se a cadeira de roda dela está correta, como que ela se desenvolve nessa cadeira de roda, se ela vai à escola, se ela tem um suporte de uma equipe multidisciplinar. Isso para mim é importante saber de uma criança. Se já é um idoso, eu vou precisar saber quem cuida desse idoso, que tipo de adaptações tem em casa, se tem uma barra paralela no banheiro, se tem uma cadeira para tomar banho, se tem uma cadeira adaptada, por exemplo, para usar o vaso sanitário, se a altura dos móveis está de acordo com essa necessidade, né? Então eu posso montar esses corsets, eu posso montar essa estrutura de acordo com aquele paciente até então. Por quê? A CIF vai classificar o indivíduo e tudo que está em volta do indivíduo. A única coisa que a CIF não classifica são os fatores pessoais. Então, você não vai classificar idade, sexo, altura, porém, você vai constar na sua ficha de avaliação. Então, a avaliação, junto com a classificação da CIF, você vai conseguir montar um corset que você vai olhar e falar, olha, eu estou percebendo que ele já melhorou nesse ponto, né? Ela vai te dar um ponto de partida para você se organizar ali dentro do seu tratamento e às vezes, através dos classificadores da CIF, você consegue entender até melhor, né, o que se passa com o seu paciente ou com o seu cliente ou com aquilo que você quer demonstrar de propósito de tratamento, por exemplo, né? Então, eu acredito que as aplicações da CIF, ela primeiro é muito individual para cada paciente. Cada paciente tem um corset diferente um do outro. E a avaliação que você fizer dentro da sua área de atuação, seja na área de direito, seja na área de pedagogia, seja na área de saúde, físio, fono, TO, psicólogo, indiferente. Você tem que ter uma avaliação sua. A partir da sua avaliação, você anota os tópicos da CIF que é importante para você, tá bom? Espero ter colaborado para vocês entenderem o que significa, para que eu vou precisar, o quanto é importante eu saber um pouco mais sobre os classificadores e os qualificadores da CIF e principalmente, para que eu vou usar, né? Eu preciso de ter um objetivo para usar. É interessante? Eu acho interessante, eu uso em todos os meus pacientes, eu classifico os meus pacientes, porque daí eu consigo observar o nível de progressão desse tratamento. E às vezes no momento da classificação, eu percebo que o meu foco está no lugar errado. Talvez o meu foco não estaria naquela marcha, talvez o meu foco não estaria naquele posicionamento, porque através da classificação eu percebo que, por exemplo, se a criança ela não tiver uma comunicação melhor, se ela não tiver um comportamento melhor, eu não vou conseguir ter sucesso na minha marcha, na minha força muscular, por causa de um comportamento inadequado de uma criança. E esse comportamento de chegar agressivo, de chegar gritando, de chegar chorando, ele vem de casa. Então, assim, às vezes eu quero que ele tenha resultado emergencial em ficar em pé, mas pelo comportamento que vem da estrutura familiar, eu percebo que eu não consigo ter objetivo, que primeiro eu tenho que ir lá na família, explicar, conversar,
trazer essa criança, que essa criança tenha confiança no meu trabalho, em mim, realize atividades lúdicas para ela conseguir se organizar dentro das dificuldades dela, aí sim eu vou conseguir realizar um tratamento para que ela fique de pé, né? Então, eu acho muito importante a questão da CIF por causa disso. Me abre os olhos e traz uma luz, às vezes, numa dificuldade que eu estou tendo em realizar um tratamento de uma criança. Espero que eu tenha ajudado, estou à disposição, pode mandar dúvidas, perguntas e a gente vai conversando enquanto isso, tá bom? Obrigada, até a próxima.